Bom dia, hoje são 18 de março de 2014, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, ciência pura. Este é o sete vídeos que faço sobre o tema teologia. Há 2 semanas lancei 2 vídeos sobre a visão da mulher na Bíblia, e 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, mandaram um recadinho no mesmo teor, dizendo que ali eu trato de teologia pura. E em razão desses 2 recadinhos oriundos de 2 internautas, Francisco Amigo e Felipe Fella, resolvi aqui explicar um pouquinho sobre teologia. Teologia séria e teologia ilusória. Teologia fantasiosa. E trago aqui como exemplo um teólogo respeitado em todo o mundo, né? Que é o Bart Ehrman. Aqui está o livro dele, né? Mostrando em vários vídeos. E aqui o livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Bart Ehrman. Como sempre venho aqui mostrando, o Bart Ehrman, coloquei aqui no quadro, é doutor em teologia. Ele cursou inicialmente teologia no Moody Bible Institute, em Chicago, Estados Unidos da América do Norte. Ele era um cristão fervoroso, lia a Bíblia 24 horas por dia. Fez depois o curso de grego, aprendeu a língua grega, aprendeu ali a língua grega de forma eficaz, apenas com o objetivo de ler o Novo Testamento em sua língua original, a língua grega. Ele era tão fervoroso que aprendeu grego apenas para ler o Novo Testamento na língua original. Pois bem, depois o Bart Ehrman fez cursos de especialização, principalmente em língua inglesa, no Eton College, Estados Unidos da América do Norte, para ler ali livros em inglês sobre cristianismo, né? Muito bem. Depois ele foi fazer mestrado e doutorado em teologia no Seminário Teológico de Princeton. Muito bem. Então aqui o Bart Ehrman é doutor em teologia, especialidade dele Novo Testamento. Atualmente, ano 2014, hoje, 18 de março de 2014, ele está lá na Carolina do Norte, na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e ali ele é professor de teologia, é especialista em Novo Testamento, leciona lá para alunos que chegam ali para cursar a teologia e também para mestrado e doutorado. Ele tem vários livros publicados, mais de 20 livros, né, publicados aí em vários países, e os que ele publicou aqui no Brasil eu os tenho. Pois bem, ele é professor de teologia e também diretor do Departamento de Estudos Religiosos lá na referida universidade. Pois bem, no livro aqui do Bart Ehrman, ele explica facilmente aqui como ele perdeu a fé cristã que ele tinha, né? A fé na Bíblia. A Bíblia era vista por ele como um livro inspirado por Deus, né? Sem erros, sem lendas, etc. E aqui ele mostra como perdeu essa fé. Ora, aqui no livro dele, ele explica um pouquinho sobre esta bifurcação no curso de teologia, que é um curso superior, não é isso? Então aqui ele fala sobre o método histórico crítico, que é a teologia propriamente dita, a teologia séria, e aqui sobre a interpretação devocional ou confessional, que é aquela teologia ilusória, fantasiosa, pregada nas igrejas cristãs, principalmente nas igrejas evangélicas e nas igrejas protestantes em todo o mundo. É a interpretação devocional, nada tem a ver com a filosofia séria. A filosofia séria, que é um método histórico crítico, como o próprio nome diz, método histórico, história. Crítico, a crítica, a análise. Então, histórico aqui
compreende provas históricas, fatos históricos, documentos históricos, e compreende também aqui provas arqueológicas, a arqueologia bíblica aqui, que é uma parte da antropologia, que é a ciência que estuda o homem. Então aqui temos escavações arqueológicas, provas históricas e também aqui a crítica, a análise crítica, o raciocínio. Tudo isso aqui leva o homem à verdade, não é? Aqui o método histórico crítico, em se tratando aqui de cristianismo, é o estudo com base na história, com base na arqueologia bíblica e em outros documentos sobre o que está escrito na Bíblia. Aqui, no método histórico crítico, o teólogo, ele vê aqui, passa a estudar sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. É um estudo profundo, é um estudo imparcial, é um estudo aqui sério sobre a Bíblia. Já aqui, na interpretação devocional ou interpretação confessional, são aquelas bobagens que a gente vê nas igrejas, no caso aqui, igrejas cristãs, e bobagens propagadas pelos pastores, principalmente evangélicos e pastores evangélicos e pastores protestantes. Aqui eles pregam um mundo de fantasias, dizendo que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que a Bíblia não contém lenda alguma, que os fatos que estão ali na Bíblia são fatos verdadeiros, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, que não iria permitir erro algum, que a Bíblia é um livro que serve até para hoje, para a atualidade. Quando acontece alguma coisa no planeta Terra, aí os pastores aqui, evangélicos e protestantes, dizem aos fiéis que tudo aquilo está descrito na Bíblia. Isso é uma aberração, que qualquer teólogo sério sabe, né? A Bíblia não é um livro projetado para o futuro, é um livro que deve ser lido com os elementos de seu tempo, né? E aí é o estudo do método histórico crítico. Muito bem, então aqui nós temos uma teologia séria, e aqui nas igrejas, uma teologia fantasiosa. E foi esse conflito aí pelo qual passou o Bart Ehrman. Ele era fervoroso, um cristão fervoroso. Vivia dentro da igreja lá nos Estados Unidos, na América do Norte, pregando lá nas igrejas, lecionando o Novo Testamento para os fiéis. E ele tinha essa crença aqui. Ele nasceu no lar cristão e estudou bastante a Bíblia. E foi esse estudo pela Bíblia que ele resolveu cursar teologia. E ele, lamentavelmente, no Moody Bible Institute, lá em Chicago, no curso de teologia, ele via apenas a interpretação devocional. Depois, quando foi fazer mestrado e doutorado no seminário teológico de Princeton, ali é que ele quebrou a cara, o Bart Ehrman. Viu ali o método histórico crítico e aí ele foi perdendo sua fé, perdendo tudo aquilo que ele havia adquirido por meio da teologia ilusória, teologia fantasiosa, a interpretação devocional. Muito bem, estou aqui, pregando direitinho, explicando a conversão aqui. E vou ler mais um trecho, aqui do Bart Ehrman, sobre a experiência dele nessa área. Muito bem, aqui ele diz de forma clara, o título, aqui é apenas o início, do livro dele, mostrando aqui essas diferenças aqui que ele traz no livro, Teologia, método histórico crítico, que é a teologia propriamente dita, séria, descompromissada com qualquer religião, com qualquer fé, e a interpretação devocional ou confessional, que é aquela ilusão pregada nas igrejas cristãs. E aqui numa parte do início do livro dele, ele diz aqui, aceitando o método histórico crítico. Aqui está, aceitando o método histórico crítico, que aqui está. Porque ele, Bart Ehrman, por ter colocado em sua cabeça tudo aquilo que diziam os pastores evangélicos e protestantes, ele pensou que aquilo fosse verdade. E ele quebrou a cara quando descobriu
o método histórico crítico, né? Que é a Bíblia aqui, por meio de história, por meio de fatos históricos, eventos históricos, provas arqueológicas, etc. Aí ele quebrou a cara. Muito bem, então vou aqui pegar um trecho para explicar aqui neste vídeo, né? Ele diz aqui na página 29, ó, vou começar a ler aqui, página 29, ele diz assim: aproximadamente na mesma época que passei a duvidar de que Deus havia inspirado as palavras da Bíblia, comecei a ser influenciado por cursos sobre a Bíblia, baseados na perspectiva histórico-crítica. Comecei a ver discrepâncias no texto. Notei que alguns dos livros da Bíblia contradiziam um ao outro. Fui convencido pelos argumentos de que alguns dos livros não tinham sido escritos pelos autores a cujos nomes são atribuídos. E comecei a ver que muitas das tradicionais doutrinas cristãs, que eu considerava havia muito tempo inquestionáveis, como a da divindade de Cristo e a da Trindade, não estavam presentes nas mais antigas tradições do Novo Testamento, por haverem sido desenvolvidas ao longo do tempo e se afastado dos ensinamentos originais de Jesus e seus apóstolos. Essas descobertas tiveram um profundo impacto em minha fé, assim como acho que tiveram na de muitos de meus colegas seminaristas na época, e continuam a ter em muitos dos seminaristas de hoje. Mas, diferentemente da maioria dos meus colegas de seminário, não voltei a uma abordagem devocional da Bíblia um dia depois de concluir o mestrado em teologia. Em vez disso, dediquei-me de modo ainda mais apaixonado a aprender mais sobre a Bíblia, segundo a perspectiva histórica, e sobre a fé cristã que eu achava que era ensinada pela Bíblia. Comecei o seminário como um fundamentalista renascido. Ao me formar, me encaminhei para uma forma liberal de cristandade evangélica que ainda considerava que a Bíblia fornecia importantes ensinamentos de Deus a seu povo, mas que também é um livro repleto de pontos de vista e enganos humanos. Meu modo de ver continuou a evoluir com o tempo. Eu não me transformei de evangélico em agnóstico da noite para o dia. Muito pelo contrário, por cerca de 15 anos, após ter abandonado minha visão da inspiração verbal da Bíblia, continuei a ser um cristão fiel. Um cristão que frequentava a igreja, acreditava em Deus e se confessava. Mas me tornei cada vez mais liberal em minhas visões. Minha pesquisa me levou a questionar aspectos importantes da minha fé. Finalmente, pouco depois de ter deixado o seminário, cheguei a um ponto em que ainda acreditava plenamente em Deus, mas compreendia a Bíblia em um sentido mais metafórico, menos literal. A Bíblia parecia conter literatura inspirada no sentido em que podia suscitar uma reflexão verdadeira e útil sobre Deus, mas ainda era o produto de mãos humanas e continha todo tipo de equívocos inerentes a qualquer realização humana. Chegou então
um momento em que perdi a fé. Isso não aconteceu por causa do que aprendi com a crítica histórica, mas porque já não conseguia conciliar minha fé em Deus com o estado do mundo que via ao meu redor. É com essa questão que eu lido em meu livro O Problema com Deus, as respostas que a Bíblia não dá ao sofrimento. Há tanta dor e infelicidade gratuitas no mundo que passei a achar impossível acreditar que existe um Deus bom no mundo, que passe a achar impossível acreditar que existe um Deus bom e amoroso que está no comando, apesar de conhecer todas as louvações habituais feitas pelas pessoas. Esse é assunto de outro livro, mas tem alguma relevância para esta obra, porque ao longo dos 15 anos que se passaram entre o momento em que abandonei minha postura evangélica e o momento em que me tornei agnóstico, estive intimamente envolvido com a crítica histórica da Bíblia, em especial o Novo Testamento. Quero insistir em um ponto que vou reiterar com vigor no último capítulo. Eu, decididamente, não acho que a crítica histórica leva necessariamente à perda da fé. Todos os meus amigos mais íntimos e quase mais íntimos que estão ligados ao estudo do Novo Testamento concordam com a maioria dos meus pontos de vista históricos sobre o Novo Testamento, o Jesus histórico, o desenvolvimento da fé cristã e outros temas similares. Podemos discordar em um ponto ou outro, e realmente discordamos, afinal, somos acadêmicos. Mas todos concordamos com os métodos históricos e as conclusões básicas às quais eles levam. Porém, todos esses amigos continuam a ser cristãos devotos. Alguns lecionam em universidades, outros em seminários e em faculdades de teologia. Alguns foram ordenados ministros. A maioria é atuante em outras igrejas. As abordagens histórico-críticas da Bíblia foram chocantes para muitos deles nos seminários, mas sua fé resistiu ao choque. No meu caso, a crítica histórica me levou a questionar minha fé, não apenas em seus aspectos superficiais, mas no seu cerne. Ainda assim, foi a questão do sofrimento, não uma abordagem histórica da Bíblia, que me levou ao agnosticismo. Este livro, portanto, não é sobre minha perda de fé. É, porém, sobre como certos tipos de fé, especialmente a fé na Bíblia, como se ela fosse algo historicamente inequívoco e a palavra inspirada por Deus, não se sustentam à luz que nós, como historiadores, sabemos sobre a Bíblia. Os pontos de vista que apresento neste livro são matéria comum entre os acadêmicos. Não conheço um só estudioso da Bíblia que vá aprender qualquer coisa neste livro, embora eles possam discordar de certas conclusões aqui e ali. Teoricamente, os pastores também não deveriam aprender muito com ele, já que este material é amplamente apresentado em seminários e faculdades de teologia. Mas a maioria das pessoas, nas ruas e nos bancos das igrejas, nunca ouviu isto antes. Isso é uma vergonha, e chegou o momento de fazer algo para resolver esse problema. Portanto, aí, mais uma aqui, uma confissão do Bart Ehrman. Aqui ele diz,
principalmente na última parte aqui do livro. Vou repetir, ele diz assim: mas a maioria das pessoas nas ruas e nos bancos das igrejas nunca ouviu isso antes. Ou seja, nunca ouviu a abordagem histórico-crítica sobre a Bíblia. É o que ele está dizendo aqui. O universo de cristãos que está aí nas ruas, nas residências, nos bancos das igrejas cristãs, e principalmente aqui, evangélica e protestante, esses cristãos nunca ouviram falar sobre a verdade acerca da Bíblia. É o que ele está dizendo aqui, ó. A maioria das pessoas nas ruas e nos bancos das igrejas nunca ouviu isto antes. Isso é uma vergonha. E chegou o momento de fazer algo para resolver esse problema. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele, Bart Ehrman, fica envergonhado quando vê nas igrejas lá nos Estados Unidos, na América do Norte, amigos dele que se formaram com ele em teologia, que são doutores em teologia, os amigos dele que sabem que o método histórico crítico prova que a Bíblia está cheia de lendas, de mitos, de alegorias, de fantasias. E esses doutores em teologia, nas igrejas, pregam coisa diferente. A interpretação devocional para os seus fiéis, como mostrei aqui em outro vídeo, né? E isso aí para o Bart Ehrman é uma vergonha. Deveria, nas igrejas, ser dita ali a verdade do que está na Bíblia, com base no método histórico crítico. E aí ele fica indignado, porque essa verdade não chega aos fiéis. E, como mostrei em outro vídeo, né, ele explica aqui bem por quê, né, por várias razões. Uma delas é porque quem monta uma igreja, um pastor evangélico protestante, obviamente não vai dizer a verdade do que ele aprendeu, se é que ele fez um curso de teologia sério, né? Ele não vai dizer a verdade sobre a Bíblia, porque se disser, amanhã a igreja dele estará falida, não haverá um fiel ali sentado naquele banco. E aqui o Bart Ehrman diz de forma bem clara, né, que o objetivo dele, aqui principalmente neste livro, é mostrar essa verdade. Porque, como ele diz aqui, ó, os fiéis que estão nas igrejas, nas ruas, nas residências, né, não têm esse conhecimento sobre a verdade teológica, no caso aqui sobre a Bíblia. Não tem. E ele aqui diz, ó, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ou seja, o desconhecimento dos fiéis, cristãos aqui no caso, sobre a própria Bíblia, o desconhecimento é gritante. E os pastores nada fazem para esclarecer, para explicar o que é realmente a Bíblia. O que é óbvio, não fazem. E aqui ele fica indignado, o Bart Ehrman, dizendo, isso é uma vergonha. E chegou o momento de fazer algo para resolver este problema. E aqui está, o Bart Ehrman criou coragem para, por meio de livros, explicar ao mundo o que é a Bíblia, o que é a religião cristã. Aqui está. Ele, portanto, aí está de parabéns, o Bart Ehrman, né? Porque o objetivo dele é explicar a verdade do que está na Bíblia. É o estudo por meio do método histórico crítico. É o estudo sobre a Bíblia e não apenas propagar aquilo que está na Bíblia. Que aquilo que está na Bíblia é um conjunto de lendas, mitos, alegorias, fantasias, etc. Mas é isso aqui, a interpretação devocional, confessional, que sustenta as igrejas, que sustenta a fé cristã. Porque se a pessoa tiver conhecimento da verdade por meio do método histórico crítico, aí a fé irá parar na lata de lixo e as igrejas irão à falência. Portanto, aí mais um vídeo e vamos para frente. Muito obrigado.